Agora sim, bom dia. Quero dizer a você que já nos acompanha pelo YouTube, que bom ter você aqui, hein? Muito bom saber que, mesmo em meio às dificuldades, a Igreja Central ela vai direto à ligação com Deus. Ora e o Senhor Jesus envia esse meio de comunicação para que você que está em casa não perca nenhum momento da adoração ao nosso Senhor Jesus. Assim a gente fica bem mais pertinho, não é? Aí temos esse pessoal lindo que já está por aqui. E você que ainda não veio, não colocou seu nome na lista, está ainda aí de quarentena, pode também receber alimento do céu, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos para a gente abrir a palavra de Deus? Querido Deus, é muito bom estar aqui. Que privilégio, Senhor. Privilégio da vida, privilégio de ter um lugar em que podemos adorar o seu nome. Privilégio, Senhor, de poder transmitir esperança, alegria a tantos corações que hoje não conseguem enxergar o brilho da tua luz. Use a minha boca, use o meu coração e a minha mente para que o seu Santo Espírito venha trazer esta mensagem nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Eu queria te fazer uma pergunta, e já quero que vocês coloquem o primeiro slide, por favor. Você já ouviu alguém falando, ou você mesmo já disse assim, olha, para mim não dá mais. Eu estou no fundo do poço. Você já ouviu essa frase, ou já falou ela alguma vez? Às vezes tem pessoas que passam por isso várias vezes durante a sua vida. Tem gente que passa uma vez só, uma vez eu me senti no fundo do poço, para mim não dava mais. E às vezes você começa a conversar com outras pessoas e entende que elas também têm passado por situações que, uau, parece que estão no fundo do poço. E aí eu fui buscar, mas o que significa estar no fundo do poço? Aonde que tem a origem dessa frase que é tão famosa que muitas vezes a gente utiliza no nosso dia a dia? Pode passar? E aí tem lá, ó. Significa que é uma pessoa que tem um problema psicológico, e isso o meu querido amigo dicionário Google trouxe para mim, que tenta de todas as maneiras resolvê-lo. Aí começa a criar mais outros problemas, porque afinal de contas, eu e você não temos o poder de resolver isso, não é? E aí vai criando outros problemas e de repente percebe que chegou no fundo do poço, significando não ter mais opções para resolvê-los. Vocês lembram daquela história quando os discípulos estavam tentando fazer de tudo para o barco não afundar? Eles jogaram a carga no mar, puxaram vela, abriram vela, fecharam, jogaram corda, puxaram corda. Então está parecendo isso daqui, né? Depois que tentaram de tudo, e então eles perceberam que não tinha mais solução a não ser acordar Jesus. E aí, por que não pode fazer isso sozinho? Ou porque não sabe ou não consegue obter a ajuda de alguém? Em outro, também temos aí esse ditado popular que significa estar muito mal, derrotado, tristes, sem forças para viver. E quando eu li isso daí, eu falei, gente, isso tem cara de Covid-19, tem cara de quarentena, porque nunca se ouve no planeta Terra tantos problemas emocionais, tanta gente querendo desistir da própria vida, do que depois dessa pandemia. Você concorda comigo? Muita gente. E o que tem mais tido em todas as lives que as pessoas têm feito, de músicos, de psicólogos, é falando sobre isso, sobre você se reerguer. Confie, você vai vencer, se reerga, não é? Pode passar? E aí, pensando nisso tudo, eu fui pesquisar qual foi a origem dessa frase. Há mais ou menos uns 2000 anos atrás, antes de Cristo, os prisioneiros que eram muito maus, eles eram colocados em prisões sem parede. O que isso significava? Eles pegavam aqueles fossos ou poços que não eram mais utilizados e jogavam esses prisioneiros ali dentro. Assim, eles não precisariam gastar dinheiro com guardas, porque a pessoa não tinha como sair. O problema, gente, é que para aquela época era a pior tortura. Sabe por quê? Porque os fossos, eles tinham lá uma lâmina muito fininha de água e o resto era lama. Então, pela profundidade, quando o prisioneiro era jogado, a pressão que dava por causa da altura, ele ficava com lama até a altura do peito.
E eu não sei se você já foi em algum rio, que o fundo do rio tem lama, dá uma agonia, né? As meninas aí vão concordar comigo. Gente, é uma agonia no pé. Agora imagine você ter lama até a altura do seu peito e você não poder mover nem as suas pernas, nem os seus braços. Era assim que eles ficavam. A maior parte deles morria, não conseguia sobreviver. Um ou outro que conseguia saía num estado de calamidade e um estado psicológico assustador. Porque além de ficar preso na lama, eles ainda tinham privação de alimento, porque como que eles iam comer se os braços estavam presos? Ainda tinha privação de água, frio e escuridão. Porque você sabe que um poço, ele não pode ser raso, precisa ser muito fundo. E lá no fundo não tem claridade. Você entende que aqueles que conseguiam sobreviver saíam perturbados da mente? Você já tentou ficar assim, amarrado, sem mover pernas, sem mover braços, sem se alimentar, sem beber água e totalmente no escuro? Era assim que eles ficavam. E daí então saiu esta frase: está no fundo do poço. E para eles que praticavam algo errado, que tinha essa sentença, antes mesmo de chegarem ao fundo do poço, eles já estavam sofrendo com aquele local. E aí eu trago para você um slide que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. O anterior a esse, por gentileza. Nós vemos aqui duas pessoas no fundo do poço. Eu quero que vocês identifiquem para mim uma única diferença. Qual é a diferença dessas duas imagens? Alguém arrisca? Isso. Um está olhando para baixo e o outro está olhando para cima. E é sobre isso que nós vamos conversar essa manhã. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 1. João capítulo 4, versículo 1. Vamos dar um tempinho para que você que está em casa também, esqueceu a Bíblia, abriu lá a live rapidinho, né? Esqueceu, corre lá na sala, corre no quarto e já pega a sua Bíblia também, tá bom? Livro de João lá no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 1. Essa é uma história conhecida e para mim é uma das prediletas da palavra de Deus. Começa contando a história da mulher samaritana. Acompanhe. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, e aí mais uma vez a gente vê, né, as pessoas sempre falam pelos cotovelos, falam mais do que aquilo que os seus olhos veem, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, à cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E para aquela época, riqueza total essa fonte, não é? Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tudo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher e ainda mais mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. É interessante que aquela cultura era os samaritanos pecadores, inferno para vocês.
e judeus santos, puros, já direto na porta da Nova Jerusalém. Se eles eram tão pecadores, por que então que eles iriam entrar ali para comprar alimento? Ah, gente, é porque para comprar, para fazer comércio, podia. Mas se você tivesse com muita fome e um samaritano te oferecesse um pedaço de pão, aí não. Aí você não podia pegar, porque você ia ficar impuro, e aí você precisaria de muitos dias para se purificar. Copo de água? Não. A não ser que fosse por base de comércio. Eu compro o seu copo de água, você me dá. Aí sim, aí eu não fico impuro. Vocês conseguem ver alguma diferença? Não é a mesma água, gente? Não é o mesmo copo? Não é o mesmo alimento? Ah, quer dizer que o dinheiro faz a diferença se eu vou ficar puro ou impuro porque o samaritano está me dando? E desde quanto dinheiro traz ou não santificação ou purificação para alguém? Vocês entendem como que era a situação naquela época? Eita, Jesus maravilhoso que veio na hora certinha, não é? Aí agora ele vai e pede a essa mulher. E ela toma um baita de um susto. Porque naquela época as pessoas não faziam casamentos assim misturados. Hoje a gente vai casando, né, com pessoas de cores diferentes, mas naquela época não. Judeu só casava com judeu. Então você conseguia identificar os traços de longe. E quando ela bate os olhos em Jesus, todos os traços eram de alguém que era judeu. E ela toma um susto. Aí ele vai e começa a dizer a ela, ah, mas olha, se você souber quem é que está falando com você, eu mesmo te daria essa água porque você iria me pedir. E você sabe por que Jesus fala isso? Porque a mulher samaritana, mesmo com toda a vida de erros que ela tinha, ela cria e esperava a vinda do Messias. Bonito, né? Às vezes, algumas pessoas olham para outras porque estão fazendo coisas que é contra os princípios daquele que tem uma religião e acha assim, ah, essa pessoa aí não deve nem orar a Deus. E quão estamos enganados. Mesmo com todas as coisas, ela acreditava. E eu tenho certeza que ela lutava todos os dias, sabe? Porque quando você tem, mesmo que seja uma fagulha de luz da palavra de Deus, o seu coração, ele pulsa forte quando o Espírito Santo vai e impulsiona você. E agora Jesus vai e conversa com ela, e ela começa a ficar assim meio que em dúvida, e fala, ah, Jesus, olha só, o poço está aí do seu lado, o Senhor está sentado, e esperou eu chegar para pedir água, como que agora o Senhor vai me dizer que eu vou te pedir água? Quando Jesus começa a falar para ela sobre tudo que ele veio fazer, e sobre a sua grandiosa obra de redenção, a mulher samaritana, ela coloca o seu jarro, que ela foi buscar água no chão, e fica boquiaberta, porque era tanta sabedoria. E a forma como ele falava era tão meigo, que envolvia, as palavras envolviam essa mulher com toques que ela jamais imaginou e sonhou em ser tocada. Tocava no coração, tocava na mente dela. Ela deixa ali o jarro e começa a prestar atenção. E vai prestando atenção, assim como muitos de vocês têm estado parado me ouvindo. Ela decide que quer provar dessa água. Pronto, gostei disso. Esse homem aí é gente boa. Quero provar dessa água porque aí eu vou estar muito melhor. E imagine, não preciso mais vir aqui meio-dia sozinha para buscar. Porque como ela era prostituta, uma mulher que vendia o seu corpo para poder ter alimento, então as outras pessoas santas, puras, famílias, mulheres de famílias, não podiam, não, jamais nem se aproximar dessa mulher. Então, enquanto todos estavam comendo, almoçando em casa, era o único horário permitido para ela ir até o poço no horário mais quente do dia, porque eles eram bonzinhos, né? No horário mais quente do dia, para buscar água sozinha. Você já pensou se ela passasse mal, ficasse tonta, caísse no meio da estrada? Quem ia ajudar essa mulher, gente? Ninguém, né? Talvez fosse até a ideia deles, tomara que ela passe mal por lá e fique, para que possa limpar a nossa cidade de tanta coisa ruim, de tanta influência ruim para os nossos filhos. Será que hoje em dia também existe isso? Será que hoje em dia também, em vez de acolhermos as pessoas, ajudarmos as pessoas, porque eu aprendi de criança que
Você é fruto do meio que você está. Então, se você é alguém que não pratica coisas boas e começa a andar com pessoas que praticam coisas boas, não tem como você continuar praticando as coisas más. Porque a influência do grupo vai levar você para o que é bom. Mas parece que até no século XXI, com tanta modernidade, com tanta tecnologia, as pessoas ainda não entendem. E continuam excluindo as pessoas a ponto de ser matéria de escola, falar sobre bullying e tantas outras coisas. Aí ela vai, escuta Jesus, decide, e aí Jesus vai e algo maravilhoso acontece. Ele fala, ok, que bom que você gostou do que eu falei, então corre lá na sua casa e chama seu marido. Porque agora é aquele momento legal que vocês vão receber essa bênção e você vai ter, então, essa água que nunca mais você vai sentir sede. Aí ela vai e prega uma pecinha em Jesus. Ah, só uma mentirinha pode, né, gente? Uma mentirinha assim pequena. Ah, eu só vou dizer que eu não tenho marido, que na realidade eu não tenho mesmo. Então eu meio que não estou nem tão mentindo assim, só 50%. E aí Jesus fala, ah, verdade. Porque na realidade, né, aqueles 5 maridos, né, não eram seus. Esse daqui agora, pior ainda. Espera aí, não. O senhor só pode ser profeta, porque o senhor conhece a minha vida toda. Não, só pode ser profeta. E aí cai a ficha dela, de que para que ela pudesse receber aquela água da vida, ela precisaria tomar o primeiro passo. Decidir, mudar de vida. Quando encontramos a Jesus, e nós ouvimos falar isso desde criança, as pessoas dizem, olha, você pode vir como está, porque Jesus só quer o seu coração. E, de fato, isso é real, isso é verdade. O Senhor Jesus quer o nosso coração. Mas quando entramos em contato com Ele, não tem como permanecermos da mesma forma. Precisa haver mudança, porque para que o Espírito Santo continue trabalhando no meu e no seu coração, as mudanças precisam acontecer e, não precisa mudar do dia para a noite. Ah, eu só vou na igreja quando eu parar de beber, quando eu parar de prostituir, quando eu parar de falar mentiras. Não. Você vem do jeito que você está, porque é aqui que o Espírito Santo vai trabalhando e você, cada dia, gradualmente, como um bebê está dentro da barriga e vai crescendo e se torna um adulto, é assim também na nossa vida espiritual. E ela precisaria dar esse primeiro passo. Primeiro, entender que ela estava errada, porque assumir o que você faz é algo fundamental para tudo que você quiser fazer na vida. É você dizer, não, ok, Senhor, é verdade. Isso e isso aqui fui eu que fiz. Eu fiz, eu estou errada, mas eu quero mudar. Então, o que é que eu faço para mudar? Aí você dá deixa para o Espírito Santo trabalhar. Você entende? É uma fala, é uma atitude. Como os psicólogos dizem, é virar a chavinha aqui dentro, para que tudo comece a fazer sentido. E aí ela fez isso, amém? Ela vai, vira a chave, e agora o Senhor Jesus começa a falar muito mais sobre tudo o que Ele tinha preparado para toda a humanidade, inclusive para mim e para você hoje. E ela fica tão maravilhada, que ela fala, não, espera aí só um pouco. Tudo isso que o Senhor tem é bom demais, eu não posso ficar com isso só para mim. Ó, o Senhor espera só um pouco, eu sei que o Senhor está cansado, eu sei que o Senhor pediu água, mas eu vou lá na cidade, eu vou chamar as pessoas porque eles precisam também conhecer o Senhor, eles precisam também dessa salvação, dessa libertação, desse refrigério que eu senti. E ela vai em busca dessas pessoas. E aí, se você continuar a leitura, os discípulos voltam com o seu alimento, porque foi base de comércio, então eles voltam puros, né? Entrei em Samaria só para fazer comércio, mas não estou sujo, estou puro. E vem, traz o alimento. Só que quando eles chegam perto de Jesus, o rosto de Jesus está diferente. Mesmo cansado e com fome, o semblante dele tem uma paz, uma serenidade, e ele está parado, com um olhar fixo. E aí, o seu rosto brilhava, a ponto deles não quererem incomodar o mestre, porque eles já tinham visto isso acontecer outras vezes. Então, ali eles ficaram parados. E Jesus, com o olhar fixo. Quando eles olham para Jesus,
e vão em direção aonde o olhar dele está fixo, era um campo lindo de trigo que estava plantado. E aí Jesus diz, olha, as pessoas dizem, os agricultores, os especialistas, que faltam 4 meses para que esse trigo esteja bom para ser colhido. Mas eu digo a vocês que ele está bom agora, para ser colhido agora. E aí, com toda a educação, eita, Jesus maravilhoso, vai e aponta lá para a cidade de Sicar, para os portões. Quando os discípulos viram os seus olhos, viram a sua cabeça, quem é que está saindo dali? É só a mulher, gente? Vêm muitos grupos junto com essa mulher. Muitos grupos. Porque quando ela entra na cidade e começa a falar com as pessoas, observem, era que horas que Jesus encontrou com ela? Meio-dia. Meio-dia a família estava dentro de casa. Então tinha menino, papagaio, periquito, todo mundo estava dentro de casa, certo? Vovô, vovó. Quando escutam essa mulher gritando no meio da rua, gente, venham ver o homem no poço de Jacó, ele fala isso e ele é o Messias. Então, eles olham para ela e falam assim, peraí, mas não é aquela mulher que pratica coisa ruim, que a gente não pode nem falar, mas peraí, gente, olha como que ela está diferente. O tom de voz dela está diferente, olha o semblante dela. Até o jeito dela andar está diferente. Não, alguma coisa aconteceu. E aí, movidos pela curiosidade, esses grupos de pessoas, essas famílias, vêm e saem da cidade para ir até esse poço de Jacó para saber quem é essa pessoa que ela anda falando e que de fato houve essa mudança. Jesus precisou ficar ali mais 3 dias. E louvado seja o nome de Deus, porque os seus discípulos precisavam entender que não existia nada de errado no povo samaritano. Que tanto judeu quanto samaritanos, todos são iguais. A diferença é, você vai ficar dentro do poço olhando para baixo ou olhando para cima? O Senhor não quer saber de onde você nasceu, se você é brasileiro, se você é baiano, se você é sergipano, não. Ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é negro, branco, amarelo, pardo, não. Ele quer saber nessa manhã se você vai olhar para baixo ou vai olhar para cima, da onde você está. Aquelas pessoas decidiram olhar para cima, assim como a mulher samaritana. E houve livramento, houve libertação, houve cura, houve restauração. Porque eles decidiram olhar para cima. E aí talvez você diga, ok, Axa, então a partir de agora, eu vou me ajoelhar aqui, eu vou conversar com Deus, eu vou dizer o que eu tenho feito. Senhor, eu soneguei imposto, Senhor, eu menti, traí meu esposo, traí minha esposa, traí meus filhos, mas Senhor, a partir de hoje, eu quero essa água que a mulher samaritana bebeu, porque eu sei que agora sim, o Senhor me aceitou, eu tive mudança de vida, agora daqui para frente minha vida vai ser ótima, não vai acontecer mais nada. Será que foi assim com a mulher samaritana, gente? Não. Porque as atitudes que ela tinha feito no passado ainda a acompanhava pela memória das outras pessoas. E ela precisava, todos os dias, continuar escolhendo, olhar para cima. Estar com Jesus, queridos, você que me acompanha de casa, você que me acompanha do Instagram, não significa que você não vai ter dificuldades, não significa que você não vai ter problemas. Estar com Jesus significa que em meio aos problemas e em meio às dificuldades, você vai conseguir olhar para cima. E quando você decide olhar para cima, o Senhor Jesus abre um sorriso grande e com sua mão forte, poderosa e mão elástica, viu, crianças? Aquela mão elástica, ele vai até o fundo do poço e levanta você. Ele tira você da lama, porque você precisa estar com os seus braços e com as suas pernas livres, para que você agora, através das instruções dele, aprenda a sair do poço. Você escutou o que eu falei? Eu não disse que o Senhor vai colocar a mão no fundo do poço e o Senhor vai te puxar para o fundo do poço. Não. Eu te disse que ele vai te tirar da lama para que os seus pés e as suas mãos possam estar livres para você se mover. E ele vai te ensinar, vai te dar as ferramentas de como sair do fundo do poço. E sabe por que ele faz isso? Eu sei. Porque Deus é igual ao meu pai, preguiçoso. Não.
Não. Eu sei por que Deus faz isso. Porque Ele já é poderoso mesmo, quer ver a gente sofrendo ali, ralando de um lado ou de outro. Não. Ele faz isso porque Ele ama a mim e a você. Porque se nós não passarmos pelo processo diário de decidir sair do fundo do poço, quando a gente chegar lá em cima, quando menos pensar, talvez um dia, 2, a gente vai querer estar lá no fundo de novo. Sabe por quê? Porque você não vai se lembrar de quanto foi o árduo, de como doeu sair do fundo do poço. Então, para você, no primeiro momento de dificuldade ou de problema, no seu pensamento, a primeira coisa que você vai fazer, vou me jogar logo no fundo do poço, que é melhor, né? Eu vou ter pena de mim, deixa todo mundo ter pena de mim, porque o mundo não me ama, porque ninguém me ama. Não é assim? Mas quando você passa pelo processo de você, ali com as instruções de Deus, você passar cada dia subindo essas paredes, você vai olhar para o seu braço e você vai ver o ralado. Aqui foi na quarta-feira que eu estava saindo do fundo do poço. Nossa, foi difícil aqui. Essa marca ficou. E eu sei o quanto doeu. Quero voltar para o fundo do poço, não. Quero ir lá, não. Esse joelho aqui que machucou, esse aqui foi no dia que lá no meio já da parede do poço, eu precisei me ajoelhar para orar, porque foi um dia tão difícil, parecia assim, que aquela lama ainda estava grudada em mim, me puxando para baixo. Mas eu orei, eu perseverei e eu consegui passar da metade para cima do poço. Doeu tanto, foi tão difícil, coração acelerado, até falta de ar me deu. Mas não volto lá para o fundo do poço, não. Você está entendendo por quê que o Senhor não simplesmente coloca o braço e te puxa para cima? Porque quando você passa pelo processo e você diariamente decide olhar para cima e sair, você não volta mais. E se voltar, que às vezes acontece porque não somos perfeitos, você volta, mas não tão para o fundo do poço. Porque nesse meio caminho da queda, você começa a se lembrar de tudo o que você passou antes. Então, o start da sua mente para você voltar-se rapidamente, olhar para cima e gritar por socorro, é muito mais fácil do que da primeira vez. Qual é o fundo do poço que você está passando? Qual é o fundo do poço que aquela sua vizinha está passando? Seu filho, sua filha, seu amigo, aquele seu colega de trabalho? É financeiro? É familiar? É saúde? Tem tanta gente doente, né? O Covid só é uma das doenças, mas tem tanta gente doente. Tem gente doente da carne. Tem gente doente do coração. Tem gente doente da mente. Tem gente doente do espírito. E aí? Se você não tem nenhuma dessas doenças, que tal você começar a ser agente de salvação? Né? Contar para essas pessoas e mostrar para elas como que elas podem olhar para cima e pedir ajuda para sair do fundo do poço. Se você está no fundo do poço agora, que tal virar essa chavinha e parar de olhar para baixo? Começa a olhar para cima. Olha, pede socorro, grita se for possível. E você vai ver uma mão grande, elástica, forte, poderosa, descendo ao seu encontro para te tirar da lama e te ensinando quais são as ferramentas que você vai usar para essa escalada maravilhosa de aperfeiçoamento de caráter, de vivência e intimidade com Deus. Coisas que ninguém jamais vai tirar de você. Eu gostaria de louvar a Deus nesse momento. E essa é uma música muito conhecida, eu gostaria que você também cantasse comigo. E preste bastante atenção nessa letra, porque às vezes cantamos hinos, ouvimos, mas não nos damos conta da intensidade que é cada letra. Viva o que você está cantando. E em nome de Jesus, a partir de hoje, saia daqui da igreja. Você que está em casa me assistindo, tome a decisão de, mesmo no fundo do poço, olhar para cima. Amém? Não importa a nossa situação. O meu pecado não é maior do que o seu. Ele tem nome diferente, mas é tudo pecado. É tudo igual. Então precisamos ajudar uns aos outros.
Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Observe a letra. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Olha só. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Cante comigo, louve o Senhor. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. É pra você, querido. Eu te chamei. Não importa o que você passou. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Esse é o Senhor te dizendo. Eu te chamei. Então deixe Ele usar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ele cuida de você. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu sei que o que você está passando não é fácil não, hein? Todo mundo sofre. Todo mundo nesse período do planeta Terra tem enfrentado problemas gigantes. Mas se você ir em busca de outras pessoas e salvá-las do perigo, do pecado, o Senhor Jesus, Ele vai cuidar de você. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Quando te mandar, tu irás onde eu te colocar. Tu brilharás e o quê? E eu te encherei. Olha o Espírito Santo. E eu te encherei. E eu te encherei. Então, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Esse é o Deus que eu sirvo. Enquanto eu vou em busca das crianças que estão sendo abusadas, às vezes pelo seu próprio pai, pelo seu próprio tio, enquanto eu vou atrás dessas crianças para contar história, para colocar elas para pularem, para serem felizes, o Senhor Jesus cuida dos meus problemas. Enquanto eu vou atrás dos ouvintes da Rádio Eldorado, que muitos têm pensado até em tirar a própria vida, o Senhor cuida dos meus problemas, da minha família. É isso, queridos, que eu vim falar para vocês nessa manhã. Enquanto você cuida das pessoas que precisam aprender o que você aprendeu nessa manhã, olhar para cima e pedir ajuda do fundo do poço, o Senhor cuida de você. Comece a fazer a lista agora mesmo das pessoas que você já sabe que estão sofrendo depressão, que estão sofrendo ansiedades. Você já passou por isso? É horrível. Parece que um buraco enorme engole você. Vai atrás dessas pessoas. Conte o testemunho de vida, de como você conseguiu sair do fundo do poço, de como o Senhor te ensinou. Às vezes as pessoas precisam ouvir só uma palavra sua para virar a chave e olhar para cima. Eu e você somos agentes de salvação. Enquanto nós cuidarmos e curarmos outras pessoas, o Senhor vai cuidar de nós. Vamos ficar em pé?
Querido Deus, obrigada. Obrigada por nos mostrar nessa manhã que o que o Senhor quer não são pessoas perfeitas, que não pecam. Até porque isso nem existe, né, Jesus? O que o Senhor quer é que, independente de como estamos no fundo desse poço, ou de como meu vizinho, meu colega de trabalho, meu amiguinho está, o seu desejo é nos ensinar como sair e fazer com que cada dia, cada história, cada vitória seja compartilhada com outras pessoas para que elas também encontrem o alívio, o refrigério, mesmo em meio às dificuldades que só o Senhor pode dar. Obrigado, Senhor, porque naquele dia especial, enquanto o Senhor estava ali com tanta fome, com tanta sede, o Senhor já estava preparando todo o caminho para que a mulher samaritana pudesse ouvir. Sabe, Senhor, eu sei que dependia da chave dela mudar e decidir entregar o coração ao Senhor para que outros viessem. Eu sei. E ela tomou a melhor decisão, não foi, Jesus? Ela decidiu parar de olhar para baixo e olhou para cima. E então ela trouxe toda uma multidão. Ela trouxe pessoas que a ignoravam. Ela trouxe pessoas que a maltratavam. Ela trouxe pessoas que excluíam ela. Foi nessas pessoas que ela foi, Senhor. A Bíblia não fala, e a mulher samaritana foi atrás das suas melhores amigas. Não, Jesus. Quando ela recebeu a iluminação, a instrução do Senhor, ela foi atrás de todas. Então, se tem alguém que a gente tá de mal, Senhor, nos ensine que todos merecem o seu amor e a sua salvação. E que tudo que nós recebemos aqui nessa manhã, devemos compartilhar com todos. Te agradecemos pela vida, pelo dom de poder falar e testemunhar. Abençoe a cada pessoa que está no seu trabalho nesse momento nos assistindo, que estão em suas casas. Tem gente que está dentro do ônibus, está dentro do carro e está nos ouvindo, está nos assistindo. Abençoe, Senhor. Cura. Mostre, Senhor, que eles precisam só olhar para cima. A nós que estamos aqui dentro da igreja, nos conduza para os nossos lares com segurança, com amor, crendo que somos agentes de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.